Oi pessoal, hoje eu vim compartilhar uma coisa com vocês que mudou a minha vida e que eu acho que pode mudar a vida de vocês também, que é a importância de parar, desacelerar, reservar um tempo com você mesmo e ganhar intimidade com a pessoa mais importante da sua vida, ganhar tempo hábil com você. Você é a pessoa mais importante da sua vida e eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Isso ajuda na ansiedade, reduz a ansiedade, o estresse, gera autoconhecimento, gera resiliência e isso impacta positivamente a nossa vida, o nosso sono, quando a gente tem a prática de posturas e de meditação como consequência, melhora as nossas relações, melhora a nossa vida. Vou te provar que yoga é para você também e que não é para pessoas zens ou flexíveis. O yoga abraça a todos e se adapta a você. Não há uma faixa etária específica para começar, nenhum perfil de pessoa para começar a praticar, tá? Todo mundo pode praticar yoga. E eu vou te ensinar exercícios simples, mas que podem te livrar de tomar Dorflex, remédio controlado para dormir, antidepressivo. Yoga é precaução. E você vai ver como simples exercícios podem mudar completamente a sua vida. Eu acho que a gente precisa se frequentar. Se frequentar é um ato revolucionário. Assim como a gente frequenta a casa de algum amigo ou marca de tomar um café quando a gente quer construir uma amizade, uma relação, fazer isso com a gente mesmo é fundamental. A gente tem que realmente ocupar esse corpo, fazer dele morada, fazer dele um facilitador para que a gente realize as nossas tarefas, a nossa missão, o nosso propósito, ou mesmo para que a gente esteja bem no nosso dia a dia, sabe? Eu tô falando aqui de frequentar a casa dos outros, dos amigos, e lembrei que nessa pandemia aqui a gente teve que ficar isolado, né? Muitas coisas nos foram tiradas e muita gente não soube lidar com essas adversidades. E pode ser muito difícil lidar com a solidão realmente quando a gente não se conhece bem. Transformar a solidão em solitude pode ser um desafio, né? Assim como se relacionar intimamente com outras pessoas quando a gente não tem autocontrole. Então, eu quero compartilhar com vocês o que me ajuda a lidar com as minhas frustrações, o que me ajuda a lidar com o mercado de trabalho desde que eu entrei nele aos 17 anos. A carreira de atriz é muito competitiva e eu sempre me comparava com as outras pessoas em função dos meus resultados. Eu lido com muitos nãos anualmente e no início foi muito difícil para mim, eu fui aprendendo a lidar com isso e eu hoje sou uma pessoa extremamente feliz, sou uma pessoa realizada pelo yoga e eu quero que vocês sintam os efeitos dessa prática assim como eu e os meus alunos. Eu aprendi a respeitar a minha história, a minha trajetória, a me amar e quero que vocês sintam isso também. Vou te mostrar um pouquinho dos depoimentos dos meus alunos para vocês ouvirem por eles e continuarem essa conversa aqui comigo. Oi gente, eu sou a Bel e vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha experiência como aluna da Ju. Bom, a Ju, nessa pandemia, ela transformou a minha vida. Eu falo muitas vezes para ela que ela foi o meu bote salva-vidas nessa pandemia, porque eu estava em um momento bem crítico da minha vida. Então, estava com várias crises de ansiedade diárias, enfim, estava com depressão. E a Ju começou a fazer as aulas dela por live no Instagram. Então, primeira vez eu assisti de forma despretensiosa, nem fiz a prática. Mas quando a Ju começou com a prática budista dela, aquilo já me deu uma paz, assim, que tinha tempo que eu não sentia. Então, me interessei pela aula. E achei bacana a forma como ela ensinava aquilo, porque me parecia algo difícil, mas a Ju sempre é muito doce na hora de ensinar, muito paciente, então ela sempre fala para você não praticar a violência. Então ela não é um tipo de professora que tá focada em te fazer estar naquela aula para fazer uma posição bonita. Não, ela tá ali preocupada também com a sua saúde, de você ir conquistando essas posições pouquinhos a pouquinhos, que você evolua
e que você valorize esse processo. Então, dentro desse período que eu comecei a fazer aula com a Ju, eu comecei a encontrar um equilíbrio, um conforto dentro de todas as dificuldades que eu passava. E eu não achei que o yoga fosse capaz de fazer isso. Mas dentro das nossas práticas, a Ju ensina, ela sempre fala com aquela voz dela muito doce, que nada é permanente, que tudo passa. Então, assim como no yoga, quando você tem uma posição que está exigindo muito do seu corpo, e depois você tem o Shavasana, que você vai relaxar, a vida também é assim, vão ter momentos bem difíceis, mas que depois ela vai trazer uma calmaria. Então, para que naquele momento difícil ali, você se observar, você manter focado em sua respiração, ou manter a calma, ou focar na sua essência, isso te faz passar pela vida de uma forma diferente. Então, era isso que eu queria contar para vocês, resumidamente, o tanto que o yoga e a Ju são capazes de mudar a sua vida. Então, é uma prática que eu indico para todo mundo. Minha família inteira praticamente faz aula com a Ju. Todo mundo que eu conheço, eu falo, olha, o yoga é maravilhoso e a Ju é uma professora excelente e faz aula com ela. E vou continuar gritando para todo mundo, porque, cara, a minha experiência foi incrível, foi uma cura que a Ju trouxe para mim. Então, se eu puder passar essa cura para outras pessoas, eu vou passar. Eu não tenho como fazer isso pelas pessoas, então eu indico a Ju. Olá, eu sou a Adriele, do interior de São Paulo. Conheci as aulas da Ju durante a quarentena, através da internet. Haviam me indicado o yoga por uma questão de equilíbrio espiritual, energético, e eu nunca tinha feito porque eu achava que era uma atividade parada, e não. É uma atividade física muito complexa, muito massa, muito boa. E espiritualmente, energeticamente, sem comentários, isso me ajudou muito, me ajuda muito, pretendo levar para a vida, ainda mais quando a sua professora tem uma energia maravilhosa e faz e exerce isso de uma forma que você se entrega total. Então, sou muito grata. Oi, gente, tudo bem? Tô passando aqui para indicar para vocês a aula de yoga com a Ju Oristânio. A Ju que eu conheci no início da pandemia, né? Que na época ela estava fazendo umas lives das aulas de yoga dela e eu tive a honra e o prazer de poder estar participando das aulas dela, que foram importantíssimas para mim naquele período. Foram 20 e poucos dias de yoga todos os dias, e em que eu consegui estabelecer uma disciplina na minha vida naquele momento, né, onde estava todo mundo de quarentena em casa, tinha acabado de ficar desempregada, então eu pude aprofundar a prática com a Ju, compreender mais o tamanho dos benefícios da yoga, que favoreceu demais na minha vida naquele período, né? E toda a forma que a Ju aborda, que a Ju foi nos passando as aulas, né, de yoga, foi sensacional. E eu indico para todo mundo que conheça o trabalho dela, que vá lá no Instagram dela conhecer. Ela dá aulas particulares, aulas em grupo, enfim, vale muito a pena. Super indico, gente. Bom dia, eu sou Ana Lúcia da Silva. Eu faço parte do projeto Yoga Canoas, do Vila Canoas, no Rio, em São Conrado. Eu conheci a Júlia através desse projeto. E desde que eu comecei a me interessar por yoga, ela mudou muito a minha vida. Por quê? Eu tinha uma vida meio que sedentária. Eu só fazia caminhadas no calçadão na praia. A partir da yoga, o meu corpo mudou. Eu tinha vários limites. Eu não conseguia fazer exercícios, eu não conseguia dobrar a perna, não conseguia levantar o meu braço, porque eu tinha tendinite nos ombros, e hoje eu consigo levantar os braços, eu consigo esticar os ombros, eu consigo fazer quase todos os exercícios que eu acompanho nas aulas dela.
quando eu tive Covid, o que mais me salvou, o que salvou, foi o exercício de respiração que eu aprendi a fazer. Eu fazia todos os dias, 4, 5 vezes por dia, e foi através desse exercício que eu fui melhorando, e a partir daí eu faço a yoga todos os dias. Eu pego as aulas antigas salva, que ela deixa, e repito aqueles exercícios todos os dias, de manhã e à tarde, de segunda a segunda. Hoje eu não estou lá em Vila Canoas, em São Conrado. Ainda não voltei a trabalhar porque eu ainda não tomei a minha vacina. Mas assim que tomar a vacina, voltarei para o Rio e continuarei fazendo meus exercícios. Aí eu estou aqui na minha casa, mas eu consigo dobrar as pernas, esticar os braços, tudo que me tinha limite. Eu não conseguia, porque eu não conseguia fazer de jeito nenhum. Aí com o tempo, o meu corpo foi mudando, a minha qualidade de vida mudou. Eu tenho uma respiração boa, eu subo o morro, desço o morro, ando de bicicleta, não sinto nada, nem cansaço, nem dor nas pernas. Faço os exercícios todos que eu aprendi com ela e quero aprender mais e indico para todo mundo. A yoga muda a vida da gente, dá uma outra qualidade de vida. Você respira. Você para, você respira, você consegue respirar e fazer o exercício ao mesmo tempo. Eu estou amando mesmo e não quero parar. Eu não quero parar. Enquanto eu puder fazer, eu tiro meu tempinho. Faço ali a minha aula e volto a fazer o que eu estava fazendo. Eu gosto muito, para me alongar, eu faço sempre o Adho Mukha, que antes eu não conseguia fazer de tanta dor que eu me sentia. Aqui eu estou sem o tapetinho, mas eu uso o meu tapetinho que eu trouxe para poder fazer os exercícios. Aí faço os 4 apoios. Esse exercício também é muito bom. Eu não conseguia fazer, eu não tinha equilíbrio, eu não conseguia olhar para um ponto e não olhava assim, de olho fechado. Hoje em dia, não, eu fixo o olhar no ponto e faço esse exercício. Olhem, quem puder, quem tiver condição de fazer yoga, que faça, porque é muito bom. E eu agradeço de coração a Júlia por ter me apresentado a essa aula. Gente, é isso. Um beijo para todos. Julinha, gratidão e namastê. Aos 17 anos, como eu estava contando para vocês, eu entrei no mercado de trabalho e comecei um relacionamento abusivo, muito tóxico, né? Na época não tinha rede social assim como tem hoje, não se falava muito sobre machismo, sobre relações abusivas, então eu estava imersa numa relação que me fazia muito mal, sabe? E naquele momento onde eu estava trabalhando na televisão, fazendo meu primeiro trabalho, assim, estava muito feliz, eu tive muitas oportunidades que eu não consegui aproveitar por conta de falta de clareza, por conta desse relacionamento que eu me coloquei nele, né? A gente tem que sempre se responsabilizar por aquilo que nos acontece. Então, eu me responsabilizo por a escolha que eu fiz naquela época e isso que aconteceu, né, me trouxe até o yoga e formou a pessoa que eu sou hoje. Então, foi muito importante para mim. E além do que eu estava vivendo, né, que era atingir a maioridade, começar a minha vida amorosa e profissional e tudo mais, eu era muito depreciada na minha relação. E eu achava que, como eu não estava passando em teste nenhum também depois, né, porque essa relação durou 5 anos, então eu passei por muitas fases ali. E aí eu comecei a não passar em nenhum teste, fui começando a ficar muito pra baixo por causa disso, me senti muito fracassada. E terminar aquele relacionamento pra mim, naquela época, com 18 anos, né, que eu não terminei com 18, eu terminei com 23, era ainda mais era muito mais fracassar pra mim, porque ia ser mais uma coisa na minha vida que não tinha dado certo. E eu tinha colocado na minha cabeça que era aquela vida que eu ia viver. Só que eu consegui me livrar disso, né, porque
Era a época da faculdade e eu fui levada por uma amiga para um estúdio de yoga e lá eu encontrei o meu mestre. Passei a praticar todo dia, às vezes até 3 vezes ao dia, gente. Tamanha era a minha depressão, assim, a minha falta de clareza e o quanto eu queria melhorar e mudar, o quanto eu queria sair daquilo. E ainda bem que eu acabei me internando no estúdio de yoga, porque dali eu acabei resolvendo fazer o curso para me tornar professora. Só que eu falava, não, eu não quero ser professora, eu já tenho minha carreira. E aí, no final das contas, eu comecei a ter respostas de perguntas que eu nunca tinha tido resposta. E nunca mais parei. Encontrei nesse caminho uma forma de viver autossustentável e começou a fazer muito sentido para mim. Os alunos começavam a cair no meu colo, assim, as oportunidades, e eu mergulhei fundo e me fortaleci demais. Consegui me desfazer daquele relacionamento, consegui parar de me comparar com as outras pessoas. Através dos estudos, eu entendi, né, que a minha vida não precisava ser reduzida àquilo que tinha me acontecido. E resolvi que, a partir daquilo que tinha me acontecido, eu ia tomar as devidas, as medidas corretas, sabe? E não ser reduzida pelo que me aconteceu, mas fazer de todo aquele sofrimento trampolim para o meu autoconhecimento. Então, se para um mortal comum as nossas escolhas erradas, o nosso sofrimento é algo que pode paralisar, que pode gerar tristeza, para o yogi, essas coisas são o que vão te levar de volta a você mesmo, que vão te trazer autoconhecimento. E a partir da prática do yoga, através dela, eu percebi que não tinha porquê eu ficar prendendo tanto algo que me fazia tão mal, sabe? Eu comecei a perceber que eu estava sempre em volta de pessoas que não me acrescentavam nada, que eu acabava preferindo me calar, e fui ficando cada vez mais esmorecida, cada vez mais murcha, comecei a me anular. E depois de tanto praticar yoga, né, de realmente me dedicar a isso, é que eu passei a me amar, eu aprendi a amar da forma correta, da forma digna, aprendi a ficar parada, que parecia ser algo impossível para mim, aprendi a lidar com a paisagem da minha mente, com os conteúdos da minha mente, e a minha vida nunca mais foi a mesma. E o legal, pessoal, é que o curso tem garantia e você pode cancelar em até 7 dias, caso ele não seja aquilo que você imaginava, se ele não for aquilo que você esperou. E eu gostaria de compartilhar também aqui que as minhas consultorias, as minhas aulas particulares, seja online ou presencial, elas custam R$ 222. A minha turma fixa pelo Zoom, supervisionada por mim, 2 vezes na semana, 8 aulas por mês, é R$ 250. E eu consegui chegar ao valor de R$ 59 mensais nesse projeto, porque o yoga realmente mudou a minha vida. Eu sou uma mulher independente, livre, tenho consciência corporal, eu sei me posicionar hoje em dia, muito por causa da prática do yoga. Eu sei discriminar e discernir aquilo que me faz bem e aquilo que não me faz bem, e é por isso que eu cheguei nesse valor, porque eu quero democratizar a prática do yoga, eu quero que ela chegue até você com segurança, eu quero que ela chegue até a sua cidade, eu quero que você faça uma boa aula de yoga, uma aula de yoga feita aqui no Rio de Janeiro, né, que eu aprendi aqui no Rio de Janeiro com meu mestre, que estudou com professores na Índia, que teve a oportunidade de ir para a Índia. Eu ainda não fui, mas eu fiz a minha Índia aqui. Hoje em dia, com a globalização, a gente não precisa viajar para a Índia para aprender yoga. Então, assim, eu fico muito feliz de poder passar essa tradição que me foi passada através do meu mestre, que foi passada para ele através do mestre dele. O mestre dele tinha um mestre. Então, aqui no Ocidente, a gente não valoriza muito o papel do professor, mas ele é fundamental no caminho do yoga. O caminho do yoga é passado de mestre para discípulo, de coração para coração, de yogi para yogi. Então é fundamental ter um professor nesse momento, alguém que já passou pelas coisas que você vai passar. Então eu consegui chegar nesse valor de R$ 59 mensais.
Porém, existe o plano anual também. Então, se você fechar agora o plano anual, ele cai de R$700, ele cai para R$598 e você pode parcelar em até 12 vezes. Aqui tem o cupom e você coloca o cupom e pode já começar agora o seu compromisso de autoconhecimento e de retorno a você. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e que vai mudar a sua vida.